Olá, eu sou o Cláudio e trago para você hoje o tema Pflega Família. Esse tema ele é muito interessante, vale a pena você ficar nesse vídeo até o final porque tem bastante informação. Eu vou tentar resumir para você, mas a gente tem que começar fazendo a tradução do que quer dizer a palavra de Pflega Familie. Familie em alemão é família em português. E Pflega em alemão em português significa cuidados, assistência, manutenção, suporte. Então, Pflega Família quer dizer a família do suporte, ou seja, não é a família original, não é o pai e a mãe biológico. Eles é o pai e a mãe que se tornam Pflega Família pode também já ser pai, mas se essa família se cadastrar no juizado de menor da sua cidade e se eles tiverem um ambiente em casa que ainda tem a capacidade de receber uma criança, ele pode se tornar pai e mãe biológico e também Pflega Família. E como é que funciona isso? Quais são as condições que essa família precisa ter? Bom, primeiramente tem que ter amor dentro do coração, tem que querer cuidar, tem que ter um espaço dentro da casa, ou seja, vamos colocar assim, por exemplo, que seja uma mãe e um pai que não tenham filhos. Eles precisam morar numa casa que tenha um quarto para eles dormirem, uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto livre, disponível para que a criança possa ficar. Esse tempo de residência é indeterminado, pode ser de uma semana até uma vida toda. E quem é Pflegekind? Ou seja, a manutenção, cuidado e kind quer dizer criança. Qual é a criança que precisa dessa manutenção? Normalmente, essa criança ela tem pais que, por exemplo, têm alguns problemas, sendo eles, por exemplo, envolvimento com drogas, envolvimento com álcool, que esteja praticando delito, ou que, por exemplo, que maltrate a criança sexualmente, emocionalmente ou fisicamente. Existem também pais que eles se sentem sobrecarregados com a responsabilidade que é ter um filho, não aguentam e simplesmente se livram da criança. Tem um caso em que uma criança, e isso acontece no mundo todo, ela ainda recém-nascida, ela foi deixada num cesto. Ela foi encontrada, a polícia, no caso, foi acionada, levou para o juizado de menores. O juizado de menores daquela cidade tinha uma lista de Pflega famílias que já estavam cadastradas e aguardando a chegada de uma criança a qualquer momento. E esse bebê recém-nascido foi recebido naquela família que já eram pais biológicos e cuidaram daquela criança desde da quarta semana de vida. Para que você tenha uma ideia, o Pflega Família ele tem realmente o sentido da assistência da manutenção. Mas essa garota que foi encontrada, que foi abandonada pela sua mãe biológica, ela só foi adotada 14 anos depois, ainda que a mãe dela não tenha quisto, não tenha feito nenhum esforço. Então, para você ver que o fato de ser Pflega Família não quer dizer necessariamente que aquela criança ela vai ser adotada. Então, é importante a gente pegar esse caso e também linkar com uma outra informação, que o consumo de drogas ele cresce no mundo todo. E na Europa, na Alemanha, não é diferente. De tal maneira que eu estou colocando agora na tela para você os números crescentes de crianças que precisam de uma família para cuidar dela. Nesse aspecto, o trabalho que a Alemanha faz de resguardar a integridade física e moral da criança é maravilhoso, porque eles não só têm esse acompanhamento, tanto quanto eles investem na Pflega Família, ou seja, na família da manutenção para que a criança se sinta acolhida. Entretanto, você sabe que ser humano é ser humano, né? E infelizmente existem muitas crianças que eles ficam pulando de Pflega Família em Pflega Família, ou seja, eles acabam não criando um vínculo com a família ou chegam já nessas casas numa condição emocional que não consegue mais se enturmar,
Nesse aspecto, eles lamentavelmente ficam 2 semanas numa família, 3 semanas na outra, um mês na outra, e a criança cresce acolhida dentro de uma casa, mas abandonada afetivamente. Existe também, eu fiquei sabendo de um caso que eu acho que é muito importante trazer para a pauta, que me contaram pessoalmente. Um pai, ele tinha tido um relacionamento com uma mulher, ou esse relacionamento não deu certo, e a mãe deixou o filho com o pai. Com o passar do tempo, o pai encontrou uma namorada e ele alugou um apartamento com um quarto, sala, cozinha e banheiro. Nesse aspecto, o pai deveria ter alugado um apartamento com 2 quartos. Ainda que ele não tivesse nenhuma namorada, mas um quarto para ele e um quarto para a criança. Aconteceu que fizeram uma denúncia contra esse pai. Não se sabe de onde. Aí houve o acionamento da polícia, que entrou junto com o juizado de menores e observou que a casa não tinha um cômodo para a criança. O que o juizado de menor fez? Contra a vontade do pai, o pai queria o filho para si. Lamentavelmente, para piorar a situação, o pai naquele momento ele estava desempregado, então ele não podia do nada procurar um outro apartamento, porque ele ia precisar prestar como se fala, ter os 3 últimos olerites, etc. E aí contra a vontade do pai e contra a vontade, no caso da madrasta, né, essa criança foi para um Pfleger Família e ficou 2 anos. E o pai recebendo esse filho somente nos finais de semana. O pai recebia o filho sempre com feridas pelo corpo, roxo na linha da cintura, roxo no braço, sempre sendo vítima de violência. Imagina o desespero do pai, cara, imagina eu nessa situação. E o pai sempre se reportando para o juizado de menor, dizendo, olha, eu estou procurando apartamento, eu não tenho condição, meu filho está sofrendo, e piriri, pororó. Passados 2 anos que a criança cresceu com aquela Pfleger Família, sendo agredida quando voltava da escola, da rua, o juizado de menor devolveu a criança para o pai, que ainda morava no apartamento de um quarto, sala, cozinha. Então, é para você ver como essas coisas elas acontecem e cabe uma reflexão. Né? Então você tem de um lado a Alemanha, que através do juizado de menor está sempre fazendo campanha ou regularmente campanha para ter novas famílias interessadas nessa condição de ser Pfleger Família. Como eu falei, eles recebem um valor a partir do momento que eles têm uma criança, mas por outro lado também existe uma certa falta de sensibilidade de repente tirar uma criança de um pai para dar para uma Pfleger Família quando o pai queria ter a criança. No meu entendimento, nesse caso que eu citei, cabia muito mais a Alemanha ajudar o pai a procurar um apartamento de 3 cômodos, no caso, do que tirar o filho. No meu caso, pessoalmente, eu, Cláudio, como eu já relatei aqui no canal, eu fui casado com uma narcisista e na segunda audiência no fórum, a juíza falou que esse negro, né, estava tendo muita mordomia e se ele quer a criança, então a gente vai colocar a criança para adoção. Isso foi dito pela juíza, uma figura de Estado. Do lado de fora dessa audiência, a mãe tinha feito acusações sobre o meu tratamento com meu filho, o advogado que me acompanhava caiu na dela, eu acabei tendo uma discussão com ele, eu sou muito grato por ele ter me acompanhado, mas o advogado que me acompanhava falou que ia dar um jeito de me deportar, colocar meu nome na Interpol, para que eu nunca mais conseguisse voltar para qualquer país da Europa para voltar para a Alemanha para ver meu filho. E recentemente, né, um psicólogo do Caritas, estou colocando entre aspas, porque o que ele falou foi extremamente grosso. A mãe foi procurar ajuda, a mãe do meu filho foi procurar ajuda, que ela estava com dificuldades de lidar com o filho. E aí ela me chamou para ir, para que nós pudéssemos fazer um alinhamento de conduta com o Benjamin. E aí, quando ele me perguntou, eu falei assim, qual é o seu interesse? O senhor quer nos ajudar ou o senhor quer tirar a criança da gente? Ele falou que queria tirar a criança
de nós dois. Ou seja, ele estava interessado em criar mais conflito entre eu e a mãe do meu filho, né? Somos divorciados, ela tem um outro relacionamento. Ainda que ela não tivesse outro relacionamento, eu não quero mais ter mais nada com ela, porque da minha parte, o que tinha para ser vivido foi vivido. E ainda tive que ouvir do psicólogo do Caritas que ele queria a criança, no caso nosso filho, que fala alemão, porque a mãe é alemã e o atual padrasto dele também fala alemão, e ele queria dar o nosso filho para uma outra família. Então, eu acho que a ideia do Pflegefamilia é maravilhosa, desde que ela seja aplicada nos casos corretos e não de maneira vingativa, ou de desmoralizar, ou de provar para o estrangeiro que ele não tem valor e que ele não é o pai, senão um reprodutor, que é mais ou menos o sentimento que eu tive desde então. Com relação ao vídeo, ao conteúdo, era isso que eu tinha para passar. Você pode usar o espaço de comentários para deixar a sua experiência, para deixar perguntas, para deixar críticas ou sugestões. Você também pode se inscrever no canal ou seguir o canal, seja no Facebook ou também no TikTok, porque são nessas plataformas que eu estou subindo os meus vídeos. Eu desejo para você tudo de bom, que as Pflegefamilias continuem atuando, continuem recebendo as crianças com carinho, com ternura, que essas crianças consigam construir uma autoestima saudável, que o Estado alemão ele faça somente a justiça. E que no meu caso, por exemplo, não tira o meu filho de mim, porque eu acho que o que eu já sofri na Alemanha, não preciso desse desgosto e nem dessa sensação constante de insegurança. Um grande abraço, tchau!